Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 11 do livro de Hebreus, um capítulo simplesmente maravilhoso, um capítulo que muitos conhecem como a galeria da fé do livro de Hebreus. Aqui estão os nomes de heróis bíblicos que venceram pela fé. E o capítulo começa justamente mostrando que é preciso crer para ver. É preciso realmente acreditar em Deus, naquilo que Ele pode fazer por nós e em nós, para então vermos a sua obra, os seus feitos maravilhosos. Versos 1 e 2, nossa fé não se sustenta num vácuo. Ela tem base racional e conta com o testemunho dos que nos precederam. A fé e as obras dos santos que nos precederam nos servem de testemunho e dão firmeza à nossa fé. Verso 3, a despeito das muitas evidências científicas, no fim das contas, é pela fé que entendemos que o universo foi criado do nada. Nós confiamos em Deus, conhecemos a Deus e por isso sabemos que sim, Ele é plenamente capaz de trazer do nada à existência o tempo, o espaço e a matéria, todo o universo. A palavra de Deus criou o universo e pode organizar também a sua vida. Deus é especialista em criar a partir do nada, por isso Ele pode criar santidade em nós. Dar-nos um novo coração onde não havia esse novo coração. Deus pode. Verso 4, o exemplo dos fiéis fala alto mesmo depois da morte deles. 5, pela fé, Enoque foi levado para o céu. Pela fé, nós também seremos. Verso 6, fé é confiança. Quem não confia em Deus, obviamente, o desagrada. A fé de Noé foi demonstrada na prática. Ele construiu uma arca em terra seca. Isso diz o verso 7. Vivamos e realizemos as coisas como quem já ouve os passos de um Deus que se aproxima. Como Noé, façamos de tudo para salvar nossas famílias. Assim como Noé creu em algo que não havia sido visto, nunca havia sido contemplada a chuva, devemos nós também crer na volta de Jesus, ainda que, claro, nunca tivemos visto isso, né? Que nós possamos confiar como Noé e que nossas obras correspondam à nossa fé, fazendo aquilo que Deus mandou. O temor nos leva à ação, a fazer grandes coisas para Deus. Verso 8, Abraão confiou em Deus e foi, mesmo sem saber para onde ia. Isso é fé também. Deus mandou que ele saísse de sua terra e ele saiu, mesmo sem saber para onde iria. Deus mostrou isso no caminho. Quando Deus mandar, obedeçamos. Como Abraão, devemos ser peregrinos neste mundo. Nosso lar não é aqui. Verso 10. Ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Eu também espero. Que você também espere essa grande cidade que está sendo preparada pelo nosso Deus. Verso 11. Interessante ver como esse capítulo deixa de lado defeitos e realça a fé dos heróis e das heroínas de Deus. Todos esses homens e mulheres relatados aqui neste capítulo tinham seus defeitos, suas lutas, mas aqui Deus mostra o lado positivo deles. Aqui também tem um ensinamento para nós, que nós também possamos ver o lado bom das pessoas e, como Deus, deixar de lado aquilo que elas têm de ruim, não falar das coisas ruins e negativas. Verso 16, Deus sente orgulho de ser chamado o Deus daqueles que amam a pátria celestial. 19, ao entregar o filho da promessa, Abraão deu grande demonstração de confiança em Deus. Abraão cria incondicionalmente na ressurreição dos mortos. Nós cremos? Abraão não precisou matar seu filho. Deus, sim. Aquela cena lá no monte ilustra muito bem o que Deus fez pela humanidade por meio de Jesus. Deus entregou seu filho, o cordeiro, para ser morto. No caso de Abraão, Isaac foi poupado. Verso 20. Abençoemos nossos filhos de todas as maneiras que pudermos, para que eles tenham um futuro bom. 20 a 22, vemos que Isaac, Jacó e José foram homens de fé. Destaque-se a influência do patriarca Abraão. Verso 21, Deus concedeu a Jacó uma lição ao lhe permitir que abençoasse os filhos de Jessé. Ou melhor, os filhos de José. Lá em Gênesis 48:14 vemos referência a esse momento, a esse evento. Deus então concede a Jacó essa lição. Ele pôde abençoar os filhos de José. Verso 23,
Os pais de Moisés demonstraram grande fé ao contrariar o decreto do rei para fazer a vontade de Deus. Foi uma desobediência civil, mas nesse caso eles estavam colocando a vontade de Deus acima de tudo. Verso 25. É melhor ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres dos perdidos. Moisés, sem dúvida, fez a melhor escolha. Os prazeres do pecado duram só algum tempo. As alegrias desfrutadas com Deus são eternas. Nos versos 26 e 27, vemos que o segredo da vitória de Moisés era o seguinte: ele contemplava sua recompensa e via aquele que é invisível. Isso realmente é fé. 28 diz: pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, e a Páscoa expressava a fé no Messias vindouro. 29. Temos fé para pisar na água antes de o mar se abrir. Deus ordena que marchemos. Quando Ele está conosco, devemos marchar em confiança, sabendo que os mares de lutas, dificuldades, provações se abrirão diante de nós. Verso 30. Temos fé para seguir os métodos de Deus, ainda que nos pareçam absurdos, os muros cairão. Essa é a promessa de Deus. 31 e 32. Se Sansão, Raabe e Davi estão aqui nessa galeria, há esperança para você e para mim, sem dúvida. 34. Da fraqueza tiraram força. Quando somos fracos, é que somos fortes, porque aí confiamos inteiramente em Deus e com Ele a vitória é garantida. Verso 34, verso 38, o mundo não era digno deles, e mesmo assim eles foram o sal da terra e luz do mundo. Devemos viver neste mundo sem ser deste mundo, e fazer a obra de Deus enquanto pudermos. E finalmente os versos 39 e 40, todos os santos serão recompensados na volta de Jesus. Todos esses heróis, com exceção evidentemente de Enoque e Moisés, que já estão na glória, estão aguardando na sepultura a recompensa prometida aos salvos. Assim como eles, nós também receberemos a nossa recompensa e juntamente com eles, um dia moraremos com o nosso Deus, na pátria celestial. Que a Galeria da Fé de Hebreus 11 seja uma inspiração para a sua vida, que você possa realmente se espelhar nos bons exemplos desses heróis de Deus que tiveram como principal característica a fé, a confiança no Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado e que você também seja um herói de Deus neste mundo de pecado.